Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma exposição bíblica dessa maravilhosa série que iniciamos no livro de Zacarias, um dos principais livros do Antigo Testamento e um dos principais livros também entre os profetas menores, conhecido como o Apocalipse do Antigo Testamento. E dessa feita nós faremos a exposição do capítulo 5, versículos de 5 a 11, a sétima visão, a mulher e o sexto, aonde a iniquidade do povo é perdoada e levada para longe. Deus perdoa o seu povo. E todas as exposições que eu fiz até agora, e todas as visões que ele teve 8 visões numa única noite, que vai do capítulo 1, versículo 7, até o capítulo 6, versículo 8. A sétima visão, a pergunta que está aqui implícita é a seguinte: Senhor, será que os maus costumes aprendidos na Babilônia serão abandonados? Deus fala que sim. Será que os pecados que nós aprendemos, será que as transgressões, tudo isso o Senhor vai tirar de nós, vai limpar, vai erradicar? E Deus fala que sim. Versículo de 1 a 4, a sexta visão, o rolo que voava. Nós aprendemos na exposição que esse rolo representava a lei de Deus, os mandamentos de Deus, a palavra de Deus, que o povo havia quebrado, que os descendentes, os patriarcas, os seus ancestrais haviam quebrado. E o povo estava preocupado, porque a lei de Deus é eterna e imutável. E nessa visão aqui, nós iremos aprender que Deus é o Deus que purifica, que Deus é o Deus que regenera, que Deus é o Deus que perdoa o pecado do seu povo, conforme lá a visão que a quarta visão, o capítulo 3, sobre o sumo sacerdote Josué, que ele é purificado, ele é santificado, ele é restaurado, ele é justificado. E o sumo sacerdote Josué representava a nação como um todo. E a sétima visão, os versículos 5 a 11, a mulher e o cesto, a iniquidade do povo é retirada, diz assim, versículos 5 a 11. O anjo que falava comigo saiu e me disse: levante os olhos e veja o que é isto que está saindo. Eu perguntei: o que é isto? Ele me respondeu: é um cesto que serve para medir. E acrescentou: isto é a iniquidade em toda a terra. O cesto representava o pecado do povo, da nação de toda a terra. Versículo 7. Então foi levantada a tampa de chumbo que cobriu o cesto, que representava a iniquidade, o pecado do povo. E eis uma mulher estava sentada dentro do cesto. Essa mulher aqui representava o pecado do povo, a iniquidade do povo. Versículo 8. O anjo explicou: isto é a maldade. Essa mulher é a maldade, a iniquidade. E a empurrou a mulher para o fundo do cesto, sobre cuja a boca pôs o peso de chumbo. Versículo 9. Levantei os olhos e vi, e eis que saíram 2 mulheres. Havia vento em suas asas, que eram como de cegonha, e levaram o cesto entre a terra e o céu. Então perguntei ao anjo que falava comigo: para onde elas estão levando o cesto? E ele respondeu: para a terra de Siná, onde edificarão um templo para aquela mulher. Quando o templo estiver concluído, ela será posta ali em seu próprio lugar. Então vamos para a interpretação de o que simboliza essa visão. Havia, queridos, no entanto, outro aspecto persistente do problema do mal na terra. Os exilados que tinham retornado viviam ao lado de pessoas dos mais diferentes padrões morais. Era inevitável que o estilo de vida destes representasse uma alternativa menos exigente que a autodisciplina requerida pela lei. Além disto, o profeta deve ter vislumbrado que haveria poucos lares que a maldição, versículo 3, não consumiria. Seu apelo por arrependimento, capítulo 1, versículo 2 a 6, prova que ele sabia que todos precisavam de perdão. O significado da sétima visão complementa o da sexta, mas as figuras são parecidas, como no caso na terceira e da segunda. A expressão que aparece aqui nos versículos 5 e 6, em outras versões da Bíblia, Efa, o Efa, era um barril,
tá? Grande, usado para medir farinha. Você pode verificar lá em Ruth, capítulo 2, versículo 17, e 1 Samuel, capítulo 1, versículo 24. Era, portanto, uma medida muito usada, que equivalia a uns 22 litros. O mesmo, se isto for estimativa tímida, 2 efa, né, não era suficientes para que um ser humano coubesse nele, ou neles. Na visão, todavia, ela pode ter sido aumentada, como foi o rolo. Isto é a iniquidade, é uma emenda ao hebraico, aceita por todos, pois este traz a expressão que você viu aqui no texto. Então, a primeira coisa, né, que ele vê é um cesto. E ele não entende o significado desse cesto. Tá? É um cesto que serve para medir farinha. E acrescentou, tá? Isto é a iniquidade de toda a terra. O cesto representava a iniquidade, o pecado do povo. Como o povo havia se misturado com o comércio da Babilônia, como o povo havia se misturado com todo tipo de pecado que a lei de Deus proibia, Deus está falando por meio dessa visão. Eu estarei tirando, eu estarei santificando, eu estarei lavando o meu povo de todos os pecados e de todas as suas mazelas. O versículo 7 diz assim: então foi levantada a tampa de chumbo que cobriu o cesto, e eis que uma mulher estava sentada no cesto. Tá? E essa mulher representava a maldade, o pecado do povo. Tá? A perversidade é personificada, mas no caso da personificação é mais que literária. Tá? É o pressentimento de que o mal tem rosto, tem cara. Um pressentimento que o Novo Testamento iria confirmar. A mulher que surge quando a tampa é levantada ainda é como o mal que representa, geralmente oculta. O mal que está oculto, o mal que está lá que ninguém vê. Então, o cesto representa tanta maldade e a mulher que está dentro do cesto também representa maldade. Deus está falando, eu vou tirar a maldade, eu vou perdoar vocês. Tá? Eu já santifiquei vocês, conforme lá na quarta visão que nós vimos, né? Sobre o sumo sacerdote Josué, que representava toda a nação. Deus está falando aqui que esse mal seria erradicado, seria eliminado, que estava representado aqui na figura dessa mulher e na figura desse cesto. Olha o versículo 8. Diz assim: o anjo explicou, isto é a maldade, e empurrou para o fundo do cesto, sobre cuja boca pôs o peso de chumbo. Tá? Isto é a maldade, que a palavra hebraica é rizha, uma palavra abrangente usada com frequência para dizer pecado. É o pecado, conforme aparece lá em Provérbios capítulo 11, versículo 5, capítulo 13, versículo 6, Ezequiel 18, 20, 33, 12, incluindo infrações civis, éticas e religiosas. No hebraico, a palavra é feminina e, por isto, é personificada por uma mulher. Ela tenta fugir da prisão, do cesto, né? Mas o anjo mais forte que ela joga de volta ao Efa. Os verbos deixam entrever que houve luta. O poder do mal deve ser levado a sério. O pecado tem que ser erradicado. O mal tem que ser erradicado. Então Deus estava cortando, Deus estava erradicando, Deus estava tirando o mal do meio do povo, o pecado do meio do povo. Os costumes que o povo havia aprendido na Babilônia, o povo deveria deixar. Inclusive lá no livro de Malaquias, capítulo 2, dos versículos 10 a 16, o povo se casou com mulheres estrangeiras. Inclusive lá no livro de Esdras também, Deus manda, por meio de Esdras, e a lei, ele prega a lei, que o povo desfaça desses casamentos mistos, porque as mulheres pagãs estavam trazendo deuses estranhos para dentro de Jerusalém. E o povo começou a cultuar Baal, começou a cultuar Astarote, começou a cultuar Moloque, todo tipo de Deus. Então, lá em Malaquias, capítulo 2, versículos 10 a 16, o povo estava trocando de mulher como se trocasse de camisa. E Deus, há uma repreensão, tá, da parte de Deus para o povo parar com isso.
tá? Para o povo se casar com mulheres do seu povo e não com mulheres estrangeiras e parar com aquela prática do divórcio que não agradava a Deus. Aqui está implícito isso, a impiedade do povo. O povo havia aprendido costumes estranhos, havia aprendido a se prostituir, a cultuar outros deuses, a ter costumes diferentes, tudo diferente, e Deus estava tirando. Então, essa mulher aqui na visão representa esses valores invertidos, os valores civis, os valores éticos, os valores religiosos, várias infrações que o povo tinha cometido desobedecendo a lei do Senhor. Olha o versículo 9. Levantei os olhos e vi, e eis que saíram duas mulheres. Havia vento em suas asas, que eram como de cegonha, e levantaram o cesto entre a terra e o céu. Então, levam o cesto embora, levam a maldade embora. A maldade fora subjugada pelo anjo. Depois foi ainda levada embora por duas mulheres com asas, que eram como de cegonha na visão. As asas compridas da cegonha são uma símile adequada, mas pode ser que o nome hebraico, Hassidar, aquele que é fiel, significa, aumentava o seu significado. Retirar a maldade foi um ato da graça por parte de Deus, que guarda a aliança, que é a palavra hebraica aqui, Hassid, como fora retirar as vestes de Josué, que estavam sujas. Além disto, o vento, que é Ruach, estava em suas asas. Considerando o duplo significado da palavra hebraica, veja o capítulo 4, versículo 6, onde ele fala que não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Tá? Poderíamos dizer, o espírito estava em suas asas, enfatizando que quem tira a maldade do povo, quem tira o pecado do povo é Deus. Esse é o significado do versículo 9. O versículo 10 e 11, a resposta do anjo, quando ele pergunta, né, para onde, está aqui no versículo 10, né? Então perguntei ao anjo que falava comigo, para onde elas estão levando o cesto? Aí vem a resposta no versículo 11. A resposta do anjo à pergunta do profeta é irônica. Sinear, está no versículo 11 aqui, ó, era o nome antigo da região onde ficava a cidade de Babilônia, Erech e Acade. Está no capítulo 10, versículo 10 de Gênesis. Desde os seus primórdios, consideradas avessas aos caminhos de Deus, lá na terra em que Judá até há pouco estivera cativo, eles iriam edificar aquela mulher uma casa. Outro templo seria construído, talvez em Zigurate, como a Torre de Babel, da qual se refere a Sinear, conforme Gênesis capítulo 11, versículo 12. Mas a maldade terá de esperar até que ele esteja pronto. Ela será colocada ali, em seu devido lugar. A forma do verbo é incomum, um passivo intensivo que enfatiza que ela não pode se defender. A situação dos outros deuses da Babilônia era idêntica. Lá ela seria adorada como um ídolo. Na opinião do profeta, não podia haver nada em comum entre o culto ao Deus verdadeiro e a idolatria da Babilônia. O povo havia aprendido também a adorar vários deuses, várias divindades da Babilônia. E o povo tinha que romper com isso, o povo tinha que cortar com isso, porque a idolatria que levou o povo cativo, a idolatria que levou o povo ao cativeiro, eram como polos opostos, porque os ídolos eram personificados sem poder se defender. Se o profeta estava preocupado com a persistência do mal na comunidade, no meio do povo e nas pessoas, esta era a resposta de Deus. Ele, fiel à aliança, a removia para tão longe como o oeste do leste. Jeremias tinha ensinado, queridos, a mesma mensagem, usando a figura de um coração novo, que seria sensível. Tirarei o coração de pedra e colocarei o coração de carne. O sacerdote Ezequiel falou de lavar as impurezas, tá? Ezequiel capítulo 36, versículo 25. E Zacarias viu na quarta visão como roupas sujas foram substituídas por limpas. Deus purificando a nação, Deus santificando a nação, Deus justificando a nação, né? Deus trazendo
um renovo para a nação. Desta forma, a verdade de que Deus justifica o pecador era anunciada aos homens da antiga aliança. Ao mesmo tempo, a visão mostra que o mal é uma força que devemos levar em conta, que tem a seu templo e seus adoradores, mas também firmemente controlada por Deus. Se o afastamento da maldade para a Babilônia prepara a batalha final entre o bem e o mal, a visão deixa dúvidas sobre o resultado. Deus tem o mal sob controle. É Deus que controla o mal. Deus não criou o mal, mas Deus controla o mal. E Deus expulsa o mal. E Deus tira o mal. Então Deus estava ensinando, por meio dessa visão aqui, que o mal seria erradicado, que o mal seria tirado, que o mal seria desmembrado, que Deus tem um controle de todas as coisas, que Deus é soberano. Então, a sexta visão, que é do rolo volante, né? O rolo que ele viu, né? O rolo que voava, né? Está implícito também aqui na sétima visão. Se o povo obedecer à lei do Senhor, e se o povo seguir os mandamentos do Senhor, o povo não pode tolerar os maus costumes. O povo tem que largar a idolatria. O povo tem que largar os seus pecados. O povo tem que largar os seus maus costumes. O povo tem que obedecer à palavra de Deus, obedecer às leis de Deus, obedecer aos preceitos e os mandamentos que ele deu ao povo. Assim fazendo, o pecado iria embora, o pecado não teria mais poder, o pecado não teria mais domínio sobre o povo. Então, a sétima visão, a mulher e o cesto, representa, o cesto e a mulher, representa o pecado do povo e Deus tirando, e Deus não só tirando, mas erradicando o pecado do povo, restaurando o povo, purificando o povo, santificando o povo, justificando o povo e trazendo um novo tempo para o povo ou para o seu povo. E se vocês gostaram de mais uma exposição, deixa aqui nos seus comentários, deixa o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receber todas as notificações. Graça e paz mais uma vez. Muito obrigado. Até as próximas exposições.